mesmo que nós não tenhamos traçado planos, Deus tem planos, tem pensamentos, tem coisas que Ele espera de nossa vida. E pensando nisso, quando eu li esta parábola, né, e onde ali é lidado a figueira mais um ano, eu fiquei pensando, né, no que contexto que foi dita essa parábola e o que Jesus nos faz refletir através dessa parábola. Quando nós lemos essa parábola, ela ocorre depois de uma situação, porque estava lá uma discussão entre algumas pessoas ali acerca de algumas coisas que tinham acontecido. Pilatos tinha sacrificado algumas pessoas, misturado sangue de algumas pessoas, sacrifícios, alguns galileus, e eles estavam naquela discussão, pensando, será que isso aconteceu porque eles eram maus, ou porque eles eram pecadores? E Jesus Cristo, ele diz, olha, não foi por causa disso. Para falar a verdade, lembra lá da torre que caiu lá em Jerusalém, e que matou um monte de pessoa? Não vai pensar que aquelas pessoas morreram porque elas eram piores do que vocês, ou mais pecadores do que vocês. Não foi por causa disso que aconteceu. Isso aí nós estamos num mundo onde estamos sujeitos a muitas coisas. A gente poderia pensar no que aconteceu no ano passado, né? Aqui no Japão, não só no Japão, no mundo, outras coisas, né, que chocaram, tsunami, violência que a gente vê, né, que tem destruído muitas vidas, e tantas outras coisas. Isso tudo, amado, que acontece porque nós vivemos num mundo que é caído, né, que é pecaminoso, e o homem está sujeito a tudo isso, ao pecado e à consequência do pecado. Mas Jesus Cristo, ele nos faz refletir, e ele diz, não pense que aquelas pessoas eram piores. Por quê? Porque nós também, se nós não estivermos caminhando com Deus e não nos arrependermos, aquilo que aconteceu, entre aspas, fisicamente com eles, pode nos acontecer no sentido espiritual, né, que é sermos, entre aspas, destruídos, afastados de Deus. E aí Jesus, ele propõe esta parábola, que é uma parábola que eu gostaria de estar compartilhando ela hoje, que é o último dia, porque é uma parábola que nos faz refletir como nós temos vivido e como é que nós temos procedido na nossa vida. Nessa parábola a gente vê aqui algumas coisas. O que nós podemos aprender? Uma das coisas que nós podemos aprender é quando nós olhamos para trás, podemos fazer uma retrospectiva. Por exemplo, quando nós temos a história dessa figueira, que representa o povo de Israel. É interessante que é dito que essa figueira estava plantada no meio de uma vinha. Ela não era uma videira, mas ela estava plantada no meio de uma vinha, numa terra boa. E é interessante que já tinha um tempo que ela estava plantada lá, e ela representa o povo ali de Israel, o povo de Deus. E depois de um certo tempo, vai lá o Senhor procurar novamente fruto nessa figueira, e ele não acha. Mas é interessante que ele faz um comentário, que já fazia 3 anos que ele vinha àquela figueira procurar algo e não encontrava. Então poderíamos fazer uma retrospectiva, né? Se a gente fosse pensar e olhar a nossa vida, talvez como essa figueira, né? A gente poderia pensar, como é que foi os nossos últimos 3 anos, ou o nosso ano passado, esse ano que se foi. Não só a questão de termos ou não frutificado, porque nós podemos olhar aqui que o viticultor, ou o dono da vinha, né? Não o viticultor, mas o dono da vinha, ele poderia muito bem no primeiro ano ter ido lá, olhou, não deu fruto e já ter cortado. Mas não, ele foi um ano, ele foi outro ano, e ele foi o 3º ano, e nos 3 anos ele foi com uma expectativa. E eu fiquei pensando, às vezes nós não somos dessa maneira, às vezes temos expectativas e nem sempre nós conseguimos cumprir as nossas expectativas, as nossas metas. Mas é interessante que não só nós temos expectativas, Deus também tem expectativas ao nosso respeito. Deus espera algo de nós, Deus tem planos ao nosso respeito. Pode ter certeza que os melhores, como foi dito no começo, planos de bênção, planos de paz. Deus tem projetos, Deus tem um desejo que a nossa vida venha a ser diferente, venha fazer a diferença, venha a ser relevante. Imagina quando ele foi lá numa figueira, o que ele esperava encontrar naquela figueira? Ele esperava que aquela figueira ela cumprisse o propósito dela, que aquela figueira ela produzisse o quê? Figos, né? É isso que ele esperava chegar lá e colher os figos, algo bom, não é isso? Não é o que nós esperamos da nossa vida. Nós não desejamos realmente colher os frutos, não desejamos realmente ser frutíferos, fazer diferença, alcançar os nossos objetivos, os propósitos, não só os nossos, né? Mas tem que ser principalmente os que Deus tem para a nossa vida.
Porque se nós estivermos cumprindo o propósito de Deus, consequentemente também estaremos cumprindo o propósito para a nossa vida. Porque estaremos caminhando de acordo com aquilo que realmente agrada a Deus. Nem sempre, amados, nossos propósitos, objetivos são os melhores, ou é aquilo que vai ser bênção para a nossa própria vida. Nem sempre, né? Mas os propósitos de Deus, ou aquilo que Deus tem para nós, pode ter certeza, se nós estivermos caminhando e isso estivesse concretizando na nossa vida, realmente nós seremos abençoados. Porque se a vontade de Deus estivesse sendo feita na minha e na tua vida, como não ser abençoado se a vontade de Deus estivesse sendo concretizada na nossa vida? Deus tem uma vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Deus tem planos para Israel. Quando nós vemos ali no texto bíblico, Israel, quando ele vai ali para o cativeiro, e talvez eles pensem, puxa, mas por que está acontecendo tudo isso? Será que aquilo estava acontecendo porque Deus abandonou aquele povo, ou não se importava? Pelo contrário, Deus amava tanto aquele povo, que permitiu até que eles passassem por momentos difíceis, para que eles não viessem a ser destruídos, porque o caminho que eles estavam caminhando, de afastamento de Deus, de idolatria, era um caminho que consequentemente ia destruí-los e afastá-los de Deus. Então Deus, no seu plano de bênção para aquele povo, Ele permite até certas situações, adversidades, lutas, e até mesmo um cativeiro, eles serem escravizados ali por outro povo, para que eles não sejam destruídos, para que eles mesmos não venham se destruir. E ali Deus trata com aquele povo e concretiza a vontade de Deus aquele povo, que é realmente trazê-los de volta a adorar somente a Ele, somente ao Deus verdadeiro. Quando nós lemos as Escrituras, todos aqueles povos que estavam ali ao redor de Israel, os amonitas, moabitas e tantos outros povos que eram inimigos de Israel, e que realmente eram povos que viviam totalmente afastados de Deus, e fazendo tudo aquilo que Deus não desejava, nós não sabemos mais desses povos. Todos eles foram destruídos, e não foram destruídos porque Deus quis, mas eles mesmos, nessa caminhada de afastamento de Deus, eles mesmos acabaram entrando no processo de destruição. Foram conquistados por outros povos, foram anexados a outros povos, foram misturados com outros povos e deixaram de existir como nações. Por quê? Por causa do afastamento que tiveram de Deus. Agora, quando nós lemos essa parábola, parece uma parábola fora, nossa, mas falar isso no final do ano, mas é algo para nós refletirmos, que mesmo que nós não tenhamos caminhado ali com Deus, nós vemos que Deus ele não desiste de nós. Não é na primeira vez que Deus vai desistir de nós, pelo contrário, Ele tem expectativas. Ele vem e não são expectativas irreais. Não, amado, Deus não espera de nós aquilo que é impossível. Não, Ele espera aquilo que é possível. Quando Ele vai lá procurar frutos numa figueira, é porque Ele sabe que a figueira tem a capacidade de produzir figos. Seria ilógico eu chegar, poxa, eu estou com raiva dessa goiabeira. Por quê? Porque todo ano eu venho aqui e nunca encontro uma manga. E eu nunca vou encontrar. Por quê? Porque é impossível ela produzir manga. Mas goiaba sim. Se eu for lá esperando encontrar goiaba, provavelmente eu vou encontrar, goiaba, a não ser que aquela goiabeira seja com algum problema. E assim qualquer outra árvore. Então Deus também. Deus ele não tem expectativas ao nosso respeito, que sejam irreais. Não. É como se Deus esperasse de você e de mim, amados, que na minha vida aconteça realmente aquilo que para o qual foi criado, que o propósito dele se concretize na minha vida, que a vontade dele se concretize na minha vida. É como se Deus esperasse, ou melhor, Ele espera encontrar em nós os frutos que Ele espera que seja produzido através da nossa vida. Ou seja, numa caminhada com Deus, que tipo de fruto Deus vai esperar que nós venhamos produzir? Que nós vamos produzir um fruto que glorifica o nome dele, que diz respeito a uma mudança de caráter, e diz respeito não só a mudança de caráter, porque uma pessoa pode ter caráter, mas uma mudança lá dentro, de natureza, onde eu não desejo mais caminhar como quem não conhece a Deus. Pelo contrário, caminhar como quem conhece a Deus e como quem vem expressar na sua vida um caráter cristão, um caráter semelhante ao de Deus, qualidades semelhantes ao de Deus na nossa vida. Quando alguém olha para você e para mim, e ele possa ver em nós Cristo Jesus, ele possa ver em nós tudo aquilo que Deus espera do ser humano que Ele criou. Deus não criou a gente para a gente se odiar,
Deus não criou a gente para a gente se destruir. Deus não criou o ser humano para o ser humano fazer maldade, para o ser humano ser egoísta. Pelo contrário, Deus criou o ser humano para que ele tenha comunhão com Deus e com o seu próximo. Não é verdade? Para que o ser humano venha refletir na vida, neste mundo, a glória de Deus. Para que o ser humano venha fazer diferença. Quem não deseja, todo mundo fala, né? Quem não gostaria que o mundo fosse muito melhor do que é? Será que a gente não gostaria? Que houvesse mais justiça, que houvesse mais igualdade, que não houvesse miséria, que não houvesse pobreza, né? Que as pessoas pudessem ser felizes. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Mas não existe felicidade longe de Deus. Não existe, amado. Nós podemos até alcançar as nossas metas, nossos objetivos, mas sem Deus se torna tudo isso vazio e sem sentido. Nós temos um texto nas Escrituras, escrito por Salomão, que foi o rei de Israel, que mais assim, foi mais próspero, foi um rei sábio, né? Foi um rei que teve muitas riquezas e teve tudo aquilo que alguém poderia desejar nessa vida. E ele escreveu um texto, um livro chamado Eclesiastes. E ele diz assim, nesse livro, que tudo que desejou a alma dele, ele teve. Ele teve dinheiro, ele teve sabedoria, era um homem sábio, porque Deus deu a ele sabedoria, mas também fez bobeiras na vida, né, porque se afastou do Senhor. Ele teve mulheres, muitas mulheres, tem gente que pensa que a vida é isso, né? Ou só isso. Ele teve, tudo que alguém gostaria de ter na vida, Salomão teve. Mas ele chega à conclusão que tudo isso, amados, tudo aquilo que ele achava que talvez ia satisfazer a sua vida, satisfazer a sua alma, que talvez o faria feliz, nada disso fez Salomão feliz. Ele reconheceu no final que isso tudo sem Deus não é nada, e a vida se torna apenas um vazio. Por isso que no finalzinho é como se ele escrevesse da perspectiva de alguém que está decepcionado com a vida. Por quê? Porque ele reconhece que tudo na vida que você possa vir a ter sem Deus se torna sem sentido. Por isso ele escreve no final da sua vida, talvez fazendo uma retrospectiva de como ele viveu a vida, que é o que geralmente nós fazemos, né? Todo final de ano. E ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e você venha dizer que neles você não tem prazer. Como ele está dizendo na realidade o seguinte: lembra de Deus enquanto você é jovem, desde a sua juventude, se você o conhece, antes que você envelheça e você de repente venha olhar para trás, para a sua vida, e ver que a sua vida foi uma vida sem propósito, sem sentido, vazia, onde você talvez até teve tudo, mas não teve nada, não encontrou a razão, não encontrou o porquê, viveu uma vida sem sentido. Essa é a ideia, amados. Se Deus sai da nossa vida ela fica sem sentido. E se nós não estivermos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida também fica uma vida sem sentido. É por isso que Paulo ele diz o seguinte, né, que ele não tinha a vida dele por preciosa se ele não pudesse cumprir com alegria, né, o ministério, o chamado, aquilo para o qual Deus o chamou, que era pregar o Evangelho e fazer o nome de Cristo conhecido. Então ele sentia assim: se a minha vida não for útil para cumprir o propósito de Deus, então minha vida não tem muito sentido. Não tem. Amanhã, dia 1º, é um dia que é difícil de esquecer, porque não só porque é o dia 1º, primeiro que é aniversário da minha irmã caçula. E não só isso, também foi o dia que o meu avô tem uns 3 anos, ele veio a falecer, né? Faleceu no mesmo dia que minha irmã nasceu. É interessante, né? A gente comemora o nascimento, mas ao mesmo tempo se lembra do falecimento. Às vezes nós nos esquecemos, né, amados? A nossa vida, ela é muito limitada. Nós somos como um vapor, a Bíblia diz. E é interessante, né, que nós vemos aqui, essa figueira representando o povo, e a cada ano ali, aquele dono da vinha vinha e esperava encontrar algo naquela figueira, fruto. Eu fico imaginando, né, qual não seria a alegria daquele senhor
se ele chegasse ali e encontrasse o fruto daquela figueira? Qual não é a alegria de Deus quando Ele vê que tudo aquilo que Ele deseja para a nossa vida começa a acontecer, começa a se concretizar, começa a ser realizado? Meu amados, não pense que Deus não deseja fazer coisa na nossa vida. Se Ele já fez, glória a Deus. Se a gente, talvez diferente da figueira aqui, né? Cada ano Deus tem concretizado a sua vontade na nossa vida, glória a Deus. Mas se não, não pense que ao fim Deus ainda tem esperança. Mas nós temos que entender que nós não sabemos. Nós chegamos a esse final de ano, mas quantos não chegaram? E eu espero que nós possamos viver muitos anos, não a estatística como foi falado aqui, né, daquele país que pessoas alemãs chegam aos, tem gente nem chega aos 40, né, 30 e poucos anos. Não, eu espero que nós possamos viver muitos anos até Cristo voltar, se Ele não voltar brevemente, mas que nós venhamos viver uma vida onde cada ano Deus possa nos visitar e Ele possa realmente encontrar em nós aquilo que Ele quer encontrar. Não é tão bom você saber que Deus se alegrou com a sua vida, saber que nós estamos cumprindo o propósito de Deus, saber que nós estamos vivendo uma vida que realmente faz sentido, com propósito, desejando fazer a vontade de Deus, desejando realmente frutificar para o Senhor. E não tem nada melhor, amados, do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. É interessante que na história da figueira, ela estava plantada num lugar onde ela tinha tudo para frutificar. Amados, Deus, Ele vai nos dar condições para nós frutificarmos, para nós atingirmos não só as nossas expectativas, mas principalmente as expectativas de Deus. Aliás, quando nós somos desejosos de atingir as expectativas de Deus, pode ter a certeza que até as nossas expectativas vão estar de acordo com as expectativas de Deus. As nossas motivações, os nossos propósitos, os nossos desejos vão estar em sintonia com os desejos de Deus, com a vontade de Deus. Porque quando nós estamos ali caminhando com Deus, querendo fazer a vontade de Deus, até mesmo os nossos desejos, o Espírito Santo vai nos guiar para nós almejarmos, desejarmos não só aquilo que a nossa carne quer, mas aquilo que Deus quer para a nossa vida. E até naquilo que nós somos abençoados, se torna bênção na vida de outras pessoas. Não só aquilo de projeto pessoal. Não, amados. Mesmo os nossos projetos pessoais, quando nós estamos em sintonia com Deus, mesmo eles vão se tornar bênçãos, não só para a nossa vida, mas também para aqueles que estão ao nosso redor, seja a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, irmãos, pessoas que estão aí fora. Lembre-se, amado, tudo aquilo que Deus fizer na nossa vida, e toda bênção que Deus nos der, não é, só é bênção quando é bênção para nós, e é bênção também para os outros, é bênção na vida de outras pessoas, porque senão, não é bênção. O que adianta uma pessoa ela ter tudo e ser um sozinho no mundo? Não tem com quem compartilhar nada daquilo. Quantas vezes nós vemos famílias que foram destruídas? Às vezes o marido ou a esposa estavam tão preocupados em ganhar, em ter, em possuir, que esqueceram, às vezes até mesmo, da família. E nós caímos nesse erro se tomamos cuidado. Às vezes nós nos esquecemos como vivemos cada dia. Nós vemos aqui nesse texto também que Deus é um Deus que Ele tem paciência conosco. A pessoa, 3 anos ali, ele visitando, e ele estava tendo paciência. Mas nós também não podemos esquecer, amados, que hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos, um dia nós estaremos com o Senhor. Então nós temos que viver cada dia da nossa vida da melhor maneira possível, não é só cada ano, né? Eu espero sinceramente que esse ano a gente possa viver melhor do que nós vivemos no ano que está se findando, esse ano que entra, e cada ano a gente possa viver melhor que o anterior, aproveitando mais a vida. E quando eu digo aproveitar a vida, tem muita gente que pensa que aproveitar a vida é fazer tudo que quer, do jeito que quer, sei lá, né? Tem gente que pensa que aproveitar a vida é bagunçar e tudo mais. E quantas vezes nós encontramos, e eu falo isso por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que, entre aspas, fazem de tudo e mais um pouco, mas se sentem vazias. A vida não tem sentido, né?
Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas que têm tudo, e às vezes não acabam até da própria vida? Você não entende por quê? Por quê? Esse tempo atrás eu lembro que conversando com um conhecido, ele falou que um camarada da fábrica, não sei se era chefe, que era uma pessoa que era importante lá dentro da fábrica, ele se matou, uma pessoa que tinha dinheiro, tinha tudo, entre aspas, né? E não sabe por que o camarada deu cabo da sua própria vida. Então é interessante, meu amado, se a vida ela não tiver propósito, se a gente não entender por que nós existimos, e a Bíblia diz que o ser humano foi criado para a glória de Deus, a vida se torna algo sem sentido e vazio. Nós só encontramos propósito na vida quando nós entendemos por que nós existimos. Tudo existe por um propósito. Para que existe um carro? Para nos transportar? Tem gente que acha que é só para ter status, né? Mas ele tem um propósito, ele foi criado com um objetivo. Para que existe um relógio? Para que existe todas as coisas? Tudo existe com um propósito, o ser humano também. Ele foi criado com um propósito. De nós vivemos uma vida realmente que agrada a Deus, uma vida abundante. Deus não criou para a gente viver uma vida de qualquer jeito, mas viver uma vida abundante. Nós vemos aqui algo interessante, que quando o Senhor pensou ali em cortar, por quê? Porque estava ocupando a terra inutilmente, a gente vê que também na nossa vida, nós muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Deus vai nos dar oportunidades e nem sempre a gente sabe aproveitar. Mas o que acontece? Poxa vida, eu já perdi tanto. Às vezes você pode pensar, puxa vida, já perdi tanta oportunidade. Não só oportunidade, a gente já pensa, quando eu falo em oportunidade, só algo, sei lá, da sua vida material, aquilo que pode. Não, em tantos sentidos. Às vezes perdemos a oportunidade de servir a Deus, às vezes perdemos a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, na vida da família, de falar de Jesus. Às vezes perdemos até oportunidades, até que surge para a nossa própria vida, né? De muitas coisas que às vezes Deus nos dá, e tem coisas que não é Deus que dá, mas às vezes Deus nos dá a oportunidade e às vezes nós perdemos. E aí o que acontece? Nós vamos então falar, puxa vida, já perdi, já não dá mais. Essa figueira perdeu várias oportunidades dela poder ser frutífera. Mas mesmo assim, quando ali ela está para ser cortada, nós vemos o Senhor ali que cuida da vinha, ele intercede, né? Essa é a ideia em favor daquela figueira, e fala, Senhor, não corta ainda não, olha, mais um ano, dá mais um ano para essa figueira, eu vou cavar aqui, eu vou estercar, eu vou fazer tudo possível para que ela frutifique. E se depois de um ano ela não frutificar, aí o Senhor pode cortar, porque aí é a figueira que não quer mesmo. Mas não é assim muitas vezes que Deus age com a gente. Quantas vezes Deus dá oportunidades para o ser humano e ele não aproveita oportunidades? Amado, tem uma história muito triste. Eu conheci um rapaz e ele esteve preso porque fez coisas erradas. Tentamos ajudar tudo. E aí ele recebeu condicional tudo, aí conversando e tentando, né? Até o advogado dele, soube que a gente era cristão, falou assim, olha, você que se for na igreja e sempre ajuda as pessoas, ajuda esse jovem, né? Aí consegui falar com um irmão que era cantor, já arrumou um emprego para ele saiu na sexta, na segunda estava empregado, né? E conversando com ele, e um tempo ele até começou a vir à igreja, mas depois ele sumiu e voltou a fazer as coisas que tinham causado o fato dele estar preso. E quando encontrei com ele, rapaz, não faz isso. Olha, você acabou de sair de lá. Você está tendo a oportunidade de trabalhar, de fazer diferente. E esse rapaz falou assim, não, mas não vai dar nada. Não vai dar nada. E continuou perdendo as oportunidades que tinha para realmente mudar de vida, para ter uma vida diferente. E aí um conhecido dele que congrega na igreja do pastor amigo, ele falou assim, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Não. Então ele foi para o Brasil, saiu no Jornal Nacional. O Jornal Nacional? Brigou no bar, bateu no senhor, o senhor faleceu, está preso. Não é triste, Marcos? Triste, não é? E quando eu lembro disso, eu penso na figueira.
que teve oportunidades, e talvez teve oportunidades, e não só eu falei, outras pessoas falaram, né? Falaram, olha, Deus está te dando oportunidades de você mudar, de você cambiar de vida, né? Acho que é cambiar que fala em espanhol. Cambiar, mudar. Aproveita. A figueira estava tendo mais uma oportunidade. Eu fico pensando, amados, como que Deus é um Deus bom, como que Deus nos dá oportunidades. Oportunidades nós não podemos perder. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades. Aqui nós vemos que Deus, Ele não desiste de nós. Deus não desiste da nossa vida. Mas uma coisa é fato, é mais um ano que entra, nós não sabemos como é que vai ser esse ano. Se nós vamos, até foi falado aqui que tem aquela história lá de 2012, até virou filme, né? O negócio da profecia maia. Não sabemos se quanto que o mundo vai acabar, 2012, isso aí dá para saber. Mas nós não sabemos também se nós vamos chegar até o final. Espero que sim, espero que todo mundo chegue. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que será a nossa vida. Às vezes nós planejamos e fazemos planos, mas esquecemos de Deus, amados. Que Deus é um Deus que está no controle. Um Deus que, lógico que Ele tem planos, mas nós não podemos esquecer de Deus quando nós planejamos. Olha o que Tiago ele nos diz, capítulo 4, versículo 3. Agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amados, problema não é nós planejarmos, devemos sim planejar, mas nós nunca podemos esquecer que existe um Deus, que Ele também tem planos para a nossa vida, que Ele também tem metas para a nossa vida. O Deus tinha um plano para esse povo aqui, ó, representado pela figueira? Tinha. Olha o que Deus fala a eles, e eu creio que isso também se aplica a nós. Deus esperava de Israel, que Israel fosse uma bênção, que Israel fizesse a vontade de Deus, e através de Israel, outras pessoas conhecessem a Deus. Olha o que Deus fala de Israel, capítulo 10, versículo 12 de Deuteronômio. E agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, ou espera, né? Senão, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Para quê? Olha só, Deus não esperava de Israel que ele temesse, que ele amasse, que ele obedecesse e andasse e servisse a Deus de todo o coração para o bem de Deus, mas para o teu bem. Meu amado, tudo aquilo que Deus espera para a minha vida, para a tua vida, não visa o bem de Deus, visa o meu bem, visa o teu bem, visa a prosperidade da nossa vida, para que a gente viva uma vida feliz, uma vida sabendo que estamos dentro do propósito de Deus. Pensando aqui na história da figueira, ela teve mais um ano. A pergunta que eu faço hoje, meu amado, minha amada, se nós, a partir da meia-noite nós vamos estar no novo ano, se você tivesse só mais um ano, olha, sério isso? Só mais um ano, o que você faria? Se nós tivéssemos só mais um ano. Uma vez uma pessoa falou acerca de Jesus. Jesus, quando começou o seu ministério, ele tinha por volta de 30 anos, e demorou 3 anos e pouquinho, e ele sabia que seria um período curto. 3 anos não é muito não. Quer ver? Quantos vieram aqui pensando que ia ficar 2, 3 anos quando vieram a primeira vez? Tá vendo? Quanto tempo vocês estão? Deixa eu escolher alguém para perguntar. Seu Milton, quanto tempo aqui, seu Milton?
20 anos. É bem mais que 3 anos, né? Quase 7 vezes 3 anos. Passa, não passa rápido? Passa. Jesus tinha 3 anos, amado, quando ele começou o ministério. Ele sabia que seria curto. Em 3 anos, ele mudou a história de vidas do mundo. Morreu por nós, trouxe salvação. Em 3 anos, ele ali preparou pessoas, não eram muitos, mas que vieram depois a dar continuidade à obra dele. E por causa disso, nós estamos hoje aqui. Em 3 anos, ele soube aproveitar o tempo o melhor possível. Se nós tivéssemos apenas 3 anos, ou 1 ano, como é que nós viveríamos? O que nós faríamos? Como é que nós aproveitaríamos a nossa vida? Como é que será que Deus espera que nós vivêssemos? Quem já ouviu falar de... Bom, todo mundo, né? Steve Jobs. É interessante, você viu que no discurso dele, ele diz o seguinte, uma frase que ele leu, ou uma coisa que ele ouviu que mudou a vida dele. Eu acho que tem gente que já sabe qual foi a frase que ele leu, né? Que era mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele será o último. É verdade, né? Se você viver cada dia como se aquele dia fosse o último dia da sua vida, vai chegar um dia que esse dia será o último dia da sua vida. Mas é interessante que isso mexeu com ele de tal modo que ele passou a fazer disso, né, um estilo de vida, de viver o dia ou cada dia da sua vida como se aquele dia fosse o último dia. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Eu aproveitar o meu tempo, o meu dia, o mais possível, para que a minha vida seja relevante, para que faça diferença. Eu estava lendo alguma coisa que ele falou, achei interessante, porque ele faleceu esse ano, mas ele falou que ele vivia e ele queria, né, realmente viver como se fosse o último, e isso fez com que muitas vezes ele fizesse coisas que fossem relevantes. A nossa vida também. Se nós vivêssemos como se fosse o último dia, ou o último ano, como seria? O que será que nós faríamos? Eu penso, amado, que talvez, se a gente vivesse cada dia, ou cada ano, como se fosse o último, talvez a gente buscaria se reconciliar com quem de repente a gente não está bem. Eu já vi pessoas que às vezes no leito de morte buscam reconciliação com pessoas que, né, talvez a vida inteira ali esteve lá, brigado. Ou talvez a gente diria para as pessoas, principalmente aqueles que a gente ama, né, como elas são importantes para nós. Como elas são importantes. Eu lembro que a Viviane, a primeira vez que foi para o Brasil, meu sogro é uma pessoa muito boa, mas ele sempre foi meio assim, fechadão, né? E ela falou que quando ela ficou lá 3 meses, depois de ter ficado 3 anos, nunca tinha ficado longe do pai, da mãe. Todo dia, quando ele vinha na hora do almoço, ele fazia algo que talvez ele não tivesse feito todos os anos que a Vivi viveu lá, antes de eu tirá-la da casa do meu sogro, né? Antes de nós casarmos, que ele chegava na hora do almoço e ia lá no quarto dela dar um abraço, um beijo. Tamanha saudade, chegou a ficar doente quando a filha, quando eu levei ela embora. Então olha que interessante. Fez o quê? Beijou a filha, por quê? Tipo assim, como se quisesse fazer tudo aquilo que não fez. Você sabe que se a gente às vezes não valoriza, eu falo isso por mim mesmo, às vezes a gente esquece de valorizar as pessoas, tá? Dizer que ama, abraçar, beijar, dizer o quanto elas são importantes. Talvez a gente, né, procuraria viver uma vida melhor com a nossa família, com nossos filhos, com nossa esposa, com os nossos irmãos, com nossos amigos. Talvez a gente desejasse fazer mais o bem. Se a nossa vida fosse mais curta, a gente gostaria de aproveitar ela ao máximo possível. Eu vim para o Japão dessa última vez antes da Via, ela ficou ainda 2 meses. Mas é interessante, ela falou que no último dia, quando ela ia embarcar, antes dela embarcar, meu cunhado foi trabalhar, não chegou nem até a hora do almoço, ele voltou, pediu dispensa, porque ele não aguentou, e ele quis ficar o máximo possível, junto com a Vi, com a minha filha,
Meu sogro disse que ela ficou brincando com a neta, né? Até de madrugada, no último dia, assim, querendo aproveitar o máximo possível cada minuto. Amados, é interessante, né? Mais um ano que vai entrar. Figueira tem mais um ano. A gente deveria viver cada ano, cada dia, como se fosse o último, com toda a intensidade do nosso ser, porque provavelmente a gente ia desejar falar mais de Deus, fazer mais para Deus, fazer mais para o próximo, aproveitar melhor a nossa vida como família. A gente podia realmente pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a viver um ano mais abençoado, saber usar melhor o nosso tempo, saber valorizar melhor aqueles que estão ao nosso lado, amar mais, servir mais, perdoar mais, obedecer mais a Deus, buscar mais a Deus, buscar mais, porque vai chegar uma época, amado, aliás, já está chegando uma época, aí a gente vê cada vez mais tem ficado difícil. Já repararam que hoje, né, como é mais difícil as pessoas se abrirem para Deus do que alguns tempos atrás? O irmão compartilhando comigo: nossa, pastor, antigamente nós falávamos de Deus, parece que era mais fácil. Hoje parece que tem tantas outras coisas ao redor que são oferecidas como uma alternativa, que muitas vezes as pessoas não se abrem para Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, amados, nós temos que pedir ao Senhor para aproveitarmos bem cada momento da nossa vida. Desde o primeiro dia a gente poder aproveitar o máximo possível cada dia desse novo ano que entra. Fazer que nem o filho do pastor José, quando eles foram para o Brasil. Ele era pequeno, e aí o pastor José falou que eles estavam no sítio, né, porque o pai dele tinha um sítio, uma chácara. 6 da manhã, imagina, você está no Brasil, você quer dormir, quer descansar. Ele acordou: pai, levanta pai. Filho, 6 da manhã, é 6 da manhã, eu sei, pai, mas é que a gente vai ficar pouco tempo aqui e eu quero aproveitar bastante. Imaginou? Para aproveitar bastante, você vai acordar cedo para aproveitar bastante. Agora imagina, né? Acorda, pai, 6 da manhã, quero aproveitar o máximo possível. Já imaginou? Interessante, né? Criança é meio assim, né? De manhã já acorda, né? Minha filha já acorda no final de semana, que às vezes você quer ficar um pouquinho mais. Já está claro. O sol já veio do Brasil. Acorda. Vocês vão acordar? Querem aproveitar. Interessante, né, amados? É lógico que nós temos, tudo tem um tempo, para descanso, para tudo, mas tem que pedir ao Senhor para neste ano que vai adentrar, assim como a figueira, a gente possa aproveitar cada oportunidade que Deus nos der para sermos bênçãos, para fazermos diferença. Orar ao Senhor: Senhor, me ajuda a aproveitar esse ano, para no final do ano a gente olhar para trás. Eu espero que a gente possa olhar para trás e, com tudo que vivemos, para a gente poder se alegrar, falar: nossa, graças a Deus, eu não fui perfeito, mas graças a Deus, eu pude estar ali buscando o Senhor, servindo o Senhor. Eu pude estar realmente aproveitando cada dia, cada momento que o Senhor me proporcionou. Vamos fazer isso? Vamos aproveitar cada dia da nossa vida e viver como se fosse o último. O último. Sabe? Já imaginou? Você não poder nunca mais falar para alguém que você ama, ou não ter oportunidade de estar bem com alguém, ou de fazer diferença, ou perder a oportunidade de ser bênção. Eu espero que nesse ano que entra, a gente não perca nenhuma oportunidade que Deus nos der, seja dentro da nossa casa, seja onde for. Amém?